Boa noite a todos. Deixa eu ver quem está online já. Acabamos de entrar aqui. Me adaptar aqui. Hoje é live de máscara. Vocês sabem que sempre quando eu vou falar do tema específico do coronavírus, a gente faz live de máscara. A nossa última a gente foi do Atacadão Atacarejo, da Ponte. Aí eu fiz sem máscara porque era outro tema, mas sempre no Covid. Eu procuro colocar para a gente dar essa mensagem. Boa noite, nosso presidente da Câmara que está aqui conosco. Olha aí o vereador Lico, que amanhã vai fazer sessão remota da Câmara. Boa noite ao nosso subsecretário, 2 subsecretários aqui conosco, da CEINFRA Júnior, da SUCOM Plínio, nosso secretário da Fazenda, Adriano, aqui conosco. Caramba, acabei de ligar, mais de 400 pessoas já aqui conosco. Boa noite. Vamos ver quem está mais aqui. Pessoal entrando. Boa noite, Itana. Edilene, boa noite. Como é que você está, Edilene? Conceição, tudo bem? Grande Nel, como é que você está, Nel? Cadê o seu vereador? Sua voz na Câmara é a minha voz também, que é o meu líder agora na Câmara, Fernando Niraldo. Vamos sim, Conceição. Grande Naldinho aí, nosso parceiro aí das lanchas. Boa noite, nosso diretor Hilton. Pessoal, acabando de entrar aí, mas já vamos começar a live. A live hoje que tá num tema bastante sério. O prefeito de vocês nem dormiu essa noite. Ontem até quase meia-noite eu estava organizando para ter a lancha hoje, né, dos profissionais de saúde, da segurança pública, e acordei 5 horas da manhã para acompanhar, para não ter problema no embarque, sempre em contato com a equipe da SUCOM, com o policiamento. Agradecer aí ao major comandante da 5ª CIA Sávio, aos subcomandantes, ao capitão Daniel, toda a PM aí dos soldados, aos oficiais que estão dando apoio a gente. Agradecer a todos os colaboradores da prefeitura, quase 700 pessoas já aqui conosco. E já vamos começar, tá, gente? Vão entrando aí para eu ver vocês. Sentir quem está aqui conosco e já vamos começar. Hoje meu suporte quebrou na hora de colocar o celular naquela posição frontal. E aí o suporte deu um tchutchu aqui. E o celular está aqui em cima da mesa improvisado para eu poder falar com vocês aqui. Não ficou um ângulo muito bacana, não. Mas o importante é vocês estarem me ouvindo. Estão me ouvindo bem, minha vereadora Débora tá aí de Taparica? Tudo bem, Carla? Como é que você está? Estão me ouvindo bem aí, gente? Apesar do ângulo aqui improvisado, o celular em cima da mesa. Como é que tá o áudio? Grande professor Marcos, Júnior Vieira, Zélia Cardoso, tudo bem? Quem vai me dar um retorno aí, como é que tá o áudio para a gente começar a live? 800 pessoas aqui conosco já. Grande Pedrinho, como é que você tá, meu amigo Pedrinho, nosso ex-vereador, parceiro e amigo aí do município, da prefeitura. Tudo certo no áudio, Samara? Luizinho da Joerana, segue o menino, tudo certo aí no áudio? Vamos começar? Roupa Nova, Ilha de Taparica, grande amigo empreendendo aqui conosco na pandemia. Nossos comerciantes aqui de Veracruz, parceiros também. Grande Jair, tá ótimo áudio? Então você falou, vou começar, Jair. Quase 900 pessoas ao mesmo tempo aqui conosco. Que bacana essa audiência de vocês. Muito obrigado a todos. O prefeito de vocês está aqui sem dormir hoje. Foi uma noite muito difícil de organizar. Fiz projeto de lei, já entrei em contato com os vereadores, já está indo para a Câmara amanhã, lei nova para ser aprovada, para entrar em ação, aí reunião com a equipe, chamada de vídeo, diligência com a Polícia Militar para organizar as coisas. Então, foi quase 1000 pessoas aqui conosco, caramba, vamos começar, né? Obrigado, Joyceane, tá ótimo o áudio, então vamos lá. Vamos começar. Interar 1000 pessoas aqui para a gente começar, né? Estamos chique hoje, com um público muito alto.
Já vamos inteirar 1000 pessoas aqui ao mesmo tempo e vamos começar aqui então. Obrigado, Geisa. Geisa, saudade de você, viu? Grande Construilha, Tarcísio, outro empreendedor que vem crescendo, expandindo, investindo na ilha. E a gente tem que agradecer. Vou dar um dado hoje a vocês desse comércio, como é que a gente está, né? Mas antes eu queria começar, 1000 pessoas aqui conosco. Que bacana! Printa a tela aí que nós somos 1000 aqui ao mesmo tempo. Boa noite, Lourdes. Boa noite, minha pastora Mara. Manda um abração para o pastor Laércio, viu? Um abração para ele, para os meninos aí. O prefeito está na correria, mas breve eu quero ir no almoço aí de vocês. Obrigado, Jaqueline. É o ângulo, o cabelo tá a mesma coisa. Esse ângulo de baixo para cima, mas tá a mesma coisa. Vamos lá. 1.100 pessoas aqui conosco. Vamos começar. Gente, queria começar já pelo tema do benefício eventual municipal. Todo mundo que está aqui conosco, mais de 1.100 pessoas ao mesmo tempo aqui nos ouvindo. Ferries e lanchas pararam no sábado. Outra polêmica que a gente vai falar aqui na live. Mas eu não vou falar agora, nesse momento inicial, da dificuldade do transporte. Eu vou falar do efeito do ferry e da lancha paralisado na nossa economia. Porque, embora as grandes reclamações sejam quanto às passagens, a dificuldade de locomoção, as lanchas e o ferry têm uma importância muito grande na nossa economia local. Quando a lancha para, os táxis não têm movimento, os táxis não têm passageiros. As vans das localidades mais distantes, que saem para Matarandiba, que saem para Caixa-Pregos, elas não têm o passageiro. Os mototáxis perdem o movimento. Então, quando eu falo de táxi, eu falo das Topix, que tem também o cobrador, que tem o motorista. E isso gera uma paralisação geral na economia local. Então, essa paralisação das lanchas e dos ferries, ela mexe com toda a produção, nosso setor produtivo, desde o taxista, o mototaxista, aos comércios que perdem esse movimento de chegada, aos ambulantes de rua que vendem ali o seu picolé, o seu queijinho, todos os ambulantes em geral. Então, essa paralisação das lanchas, ela gera um impacto na nossa economia local. E isso me fez, desde o sábado, estar refletindo da gente retornar um programa que a gente criou em maio do ano passado, na pandemia, que foi o BEM. Nós criamos ele com 3 parcelas, depois nós estendemos ele mais uma parcela, pagamos 4 parcelas do BEM. Quem recebe o BEM? Todos os permissionários do transporte público. Todos, gente, todos. Acho que Veracruz é a única cidade que teve condição, organização para fazer isso. Porque a gente não escolheu faixa etária acima de 60 anos, acima de 40. A gente paga todos os mototaxistas, todos os taxistas, todo o pessoal do transporte de van, o motorista e o cobrador, cada um recebe uma cesta básica. E são cestas básicas enormes, né? Uma coisa que ninguém pôde negar foi o volume da nossa cesta básica que a gente entrega. E são milhares, a gente cadastrou quase 4.000 pessoas no BEM. E esse programa, eu vou dar a notícia aqui em primeira mão na live, mais de 1.300 pessoas aqui conosco. Mais de 1.300 pessoas. Esse programa, o prefeito já fez a lei essa madrugada. Fiquei fazendo a lei durante a madrugada e já foi para a Câmara. E eu já conversei com os vereadores. Olha a importância, vocês, mais de 1.300 pessoas me assistindo. Olha a importância da parceria com a Câmara de Vereadores, com os nossos vereadores. Todos os vereadores já concordaram, Rosalvo Paradela. Você que é músico e os músicos estão incluídos também no BEM. Os músicos também recebem. Músicos, recicladores, ambulantes em geral, transporte alternativo, artesão. Gente, milhares de pessoas recebem o BEM da prefeitura. E esse programa ele é custeado com recurso do município. Não tem verba do Estado, não tem verba federal, não tem verba de ninguém. E a Câmara de Vereadores já concordou. Olha que bacana é a parceria, né? É a gente estar somando forças, a união. Todos os vereadores de Veracruz, que todos são da nossa base, eles concordarem já amanhã, votarem urgência urgentíssima
e autorizarem a prefeitura a investir até R$1 milhão. R$1 milhão em cestas básicas para distribuir, não é mais um mês não, por mais 2 meses seguidos só de imediato. Então, mais 2 meses seguidos, porque a lancha parou alguns dias, o ferry parou alguns dias, o transporte teve prejuízo, o mototaxista, o ambulante, a gente faz o quê? Vai dar a cesta básica mais 2 meses a todo mundo que está inscrito no BEM. Mais de 1.400 pessoas conosco, muito bem-vindos, muito obrigado. Então, amanhã, a Câmara de Vereadores de Veracruz já está votando o nosso presidente Lico, confirma aí nos comentários, nosso presidente Lico, valeu, Rosalvo, já está votando amanhã a reativação do BEM em Veracruz, que vai ser custeado, vocês, mais de 1.400 pessoas, apenas com recursos do município de Veracruz. E, gente, para quem acha pouco, nós assumimos uma cidade que não tinha condições de ter R$100 mil para terminar uma rua. A Rua das Caieiras, ali na Gamboa, estava pela metade, custava R$100 mil para terminar, a prefeitura não tinha. E hoje a gente está numa cidade que, além de estar com várias obras, várias frentes de ruas, a gente tem R$1 milhão agora para investir em cesta básica, para ajudar as famílias nesse momento difícil. Porque eu dizia, um dos temas da nossa live, é hora dos auxílios. Não adianta a gente dizer a pessoa que fica em casa e ela não ter o básico para a sobrevivência. O básico para a sobrevivência, um gás, um recurso na mão, uma alimentação. Então, é hora das esferas estadual, municipal, federal, focarem nos auxílios. E Veracruz, hoje, tem a organização financeira para só nesse primeiro momento, que percebeu que se gerou prejuízo para a nossa população local, mais de 1.500 pessoas conosco, gente, que bacana. Só nesse primeiro momento a gente vai investir em cesta básica mais de R$1 milhão e dividir para a nossa população que mais precisa através do BEM. Então, primeira notícia da nossa live, o BEM teve 4 parcelas até agora, com mais 2, 6. Importante dizer a vocês, a escola teve 3 parcelas, então em geral são 9 parcelas, porque a gente vai alternando. E o público do BEM, os taxistas, eles também têm filho na escola. O ambulante tem filho na escola, o músico tem filho na escola. Então, muitas dessa gente recebem a cesta no BEM, recebem a cesta na escola. Então, isso foi uma sequência. Veracruz fez, gente. Olha, parece pouco, mas só essa lei que eu estou anunciando agora para vocês. Sabe o que é uma cidade do nosso porte menor ter num momento desse que a gente percebe a dificuldade, assim que a lancha parou, tem R$1 milhão para distribuir cesta básica, só de recursos da prefeitura. Mais 2 meses, quase 8 mil cestas básicas. E a cesta básica, uma cesta básica dessa nossa, que custa quase R$150, o Estado, por exemplo, estipulou R$55 por aluno, acho que só conseguiu dar 2 parcelas. A gente, entre BEM e educação, já são 9 rodadas com mais essas 2. Então, Veracruz, realmente, com a ajuda de vocês, você que está me assistindo, você que entende que nesses momentos, que confia na nossa liderança, não minha, mas do nosso grupo político como um todo, mais de 1.500 pessoas, Veracruz vai partir já para auxiliar a população, novamente, retomando, para mostrar, não houve nada ali eleitoreiro, nós temos plena consciência de fazer a leitura do momento. E a leitura desse momento é realmente de auxílio, de ajuda. Está reativado. E digo em primeira mão, porque todos os vereadores já fizeram o compromisso de voltar amanhã. Está reativado o BEM em Veracruz. Mas, inicialmente, mais 2 meses só de início para acompanhar o que vai acontecer. Já vamos garantir mais 2 meses de comida na mesa, de cesta básica para a nossa população. E isso, gente, mais de 1.600 pessoas conosco, Júnior. Printa aí para me marcar lá no story do Instagram. Que bacana esse alcance que a gente consegue com vocês aqui. André, um beijão. Agiliza aí nossa licitação do BEM, você que está aí conosco. Eu quero falar também da paralisação em si dos ferries e lanchas. Não, Paula, não vai precisar, vou falando e tirando dúvida aqui, viu? Não vai precisar cadastrar de novo. Vamos atualizar todos os cadastros, quase 4 mil cadastros,
para já soltar a licitação para comprar a cesta básica para vocês, tá? A paralisação dos ferros e lanchas, Carla Silva, que estava me perguntando sobre as escolas. Antes de falar, deixa eu responder a Carla aqui, que ela perguntou lá nos comentários. A educação, Carla, ainda está em processo de matrícula. E aí eu quero fazer um apelo a vocês, mais de 1.600 pessoas que estão conosco ao mesmo tempo. A educação de Veracruz está matriculando e a procura tem sido menor do que a gente gostaria. E para receber cesta básica, quando a gente continuar com as etapas, para receber os programas federais, o filho tem que estar matriculado, tem que comprovar matrícula. Então, mais de 1.600 pessoas estão me ouvindo. Conhece alguém que não matriculou a criança ou adolescente? Matricula. Porque nossa subsecretária Lunalva, que está à frente, já pediu o relatório atualizado e achei baixo as matrículas. Então, vamos matricular as nossas crianças, os nossos jovens na escola. O prefeito de vocês não é irresponsável, a gente só vai ter aula presencial quando tiver condições. Então, o pai, a mãe que está com medo, não se preocupa, porque sem a vacinação, o importante é estar matriculado, gente. E eu não falo aqui da vacinação dos professores. Muita gente diz, mas a vacinação dos professores é essencial. Não é a vacinação dos professores, é a vacinação de todo o grupo escolar. Porque a nossa realidade em Veracruz, o nosso perfil, a gente tem, por exemplo, mais envelhecido o grupo de apoio. A merendeira, a cozinheira, o zelador, o porteiro, o vigia. É preciso vacinar a educação como um todo. Nós vamos correr atrás, não é só dos professores, é do grupo escolar. A gente tem que pensar no conjunto. Então, matriculem as suas crianças. Você que conhece alguém, pede para matricular, porque quando nós formos continuar, a gente vai pegar a relação de matriculados para poder fazer o novo programa. E as matrículas são essenciais no Bolsa Família, as matrículas são essenciais nos programas federais como condição de acompanhamento do programa. Então, fica aí, Carla, dizendo para você que a gente ainda está matriculando. Assim que a gente fechar, a gente vai reelaborar. Mas o BEM já está ativado, mais de R$1 milhão de recursos do município para ser investido em cesta básica, em comida na mesa, de quem mais precisa, para ajudar o mínimo do mínimo, mas é uma ajuda, cada um tem que fazer a sua parte. Então, bem votado na Câmara amanhã. Ferros e lanchas. Gente, veja só. Quando o governador decidiu parar os ferros e as lanchas no sábado, muita gente falou, mas o prefeito reproduziu, concordou ou não concordou? Concordei. Ser extremamente sincero, olhando nos olhos de vocês, eu acho que o fluxo dos ferros e lanchas está um fluxo que não justifica, não é o nosso trabalhador, o nosso morador. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Era preciso dar também algum tipo de recado à população que está vindo, que está insistindo em curtir. E segunda-feira, hoje, mais de 1.700 pessoas aqui conosco. Hoje, segunda-feira, que o governador prorrogou e não teve lancha, e eu recebi muita reclamação justa de morador da ilha que está prejudicado, que precisa ir a Salvador, que tem um exame, tem uma consulta, mas eu vou dizer a vocês, moradores, sem medo de errar, se tivesse a lancha e o ferry hoje, segunda-feira, ia ter o mesmo problema daquela fila enorme, e o próprio morador, até com a lancha, tem dificuldade de chegar no ferry. Porque vai muita gente de verdade, o Elbert, como está falando aqui, e essas pessoas, não adianta dizer, é da ilha, é trabalhador. Não, são pessoas que vieram na sexta, com a expectativa de voltar na segunda, e hoje, segunda-feira, muita gente em Veracruz já estava, sabe como? Com o celular pronto. Olha isso que eu vou dizer a vocês agora. Muita gente hoje já estava com o celular pronto para de manhã cedo estar marcando o prefeito, o governador, todo mundo, sabe como? Olha a fila aqui, não adiantou nada. Olha o volume da fila. O dia hoje ia ser todo assim de mensagem. Não adiantou parar o ferry, não adiantou parar a lancha. Olha aqui a foto, como está essa fila do ferry, como está essa fila da lancha. O morador não consegue pegar. Ia ser assim. Então, às vezes, o sofrimento, e essa é uma doença, gente, que é uma doença coletiva, cada um precisa fazer sua parte, e é difícil quando corta na nossa carne, quando é nosso. Quando a gente está com uma doença individual, você está com um problema de coração, você está
com a doença no seu organismo, você vai se tratar, você vai fazer as medidas, você vai fazer seu repouso, você vai tomar seu remédio. Mas como o perfil dessa doença é uma doença coletiva, que às vezes não está na gente, mas está no outro, é difícil a gente pensar a dor do outro. A gente quer vir para a ilha, voltar para Salvador, né? A doença não está ainda na gente, é muito difícil. Então, essa doença é uma doença coletiva. E nós não temos a cultura de lidar com esse tipo de doença. E hoje no meu privado, mais de 1.800 pessoas aqui conosco, que eu quero ser totalmente sincero com vocês. Hoje no meu privado no Instagram choveu de gente. Prefeito, eu tenho que ir para Salvador porque eu tenho voo. Eu vim para a ilha, mas eu tenho reunião em Salvador. Eu vim para a ilha, mas eu tenho até gente que disse que veio sexta, mas tem que voltar hoje para fazer quimioterapia, para fazer cirurgia. Então, gente, se você vem sexta para a ilha e tem isso tudo, para que você veio? Será que aquela fila realmente de segunda-feira é de quilômetros de gente que veio fazer algo urgente e tem que voltar para Salvador? Claro que não é, vamos ser sinceros uns com os outros, né? Então, ficou, Naldinho, um recado. Sofremos hoje, morador, sofremos. Mas ficou um recado para essas pessoas que elas não façam isso sexta-feira, porque pode ser que não consigam voltar segunda, pode ser que não consigam voltar terça. Então, ficou um aprendizado para essas pessoas que é hora de parar com isso, porque estamos no momento mais crítico da pandemia. Isso é uma coisa que eu quero dizer a você, morador de Veracruz e de Itaparica, que está assim, tinha que ter parado no Réveillon, tinha que ter parado no Carnaval. Você que está me ouvindo e que pensa até isso, tinha que ter parado o Réveillon, tinha que ter parado o Carnaval. Eu quero lhe dizer, hoje é o momento mais crítico da pandemia. Tinha que ter parado nesse fim de semana, sim. Esse fim de semana, se os pacientes das UPAs fossem regulados, olha esse dado que eu vou dar a vocês. Se os pacientes da UPA, porque eles calculam 80%, 80 e poucos por cento de ocupação dos leitos de UTI. Mas tem muita gente nas UPAs esperando regulação para UTI. Você que é profissional de saúde, que está me ouvindo, e que sabe o que você está passando há um ano, você entende o que eu estou falando. Você que está com seu paciente entubado, que não consegue regular, que está vendo a hora de morrer o paciente dentro de uma UPA, dentro de uma unidade de saúde sem regular. Você sabe que se os profissionais de saúde conseguissem regular esses pacientes da UPA, o sistema já estava sobrecarregado. Então, quero dizer a você, morador, que na prática, esse final de semana, o sistema colapsou. Por que essa informação não foi dada para você? Porque os pacientes ficaram nas UPAs. Gente, Veracruz, e olha isso que eu vou dizer a vocês. Veracruz, hoje, só na UPA, a cidade de Veracruz, hoje só na UPA, dentro daquelas salinhas da UPA, tem 10 respiradores ligados. Fora que ligamos em Taeru, respirador de transporte nas ambulâncias, só na UPA, Veracruz, tem 10 respiradores ligados. 1.900 pessoas aqui ao mesmo tempo, obrigado. Esses respiradores, para vocês terem uma ideia, a gente fica às vezes com pacientes Covid, sem conseguir regular. E a nossa equipe hoje em Veracruz vê que o paciente está saturando mal. O que é saturando mal? Ele não está oxigenando, não está com oxigênio no sangue ideal para ele até estar com a vida, né? Pode risco de morte já dentro da UPA. Então, a nossa equipe hoje de saúde na UPA, ela já entuba o paciente, ela já medica, já entuba e já coloca ele no oxigênio induzido, entubado, e fica esperando o leito de UTI. Se esse paciente fosse regulado meio das cidades vizinhas, a UTI já tinha andado 100%. Então, esse é o momento, você que fica defendendo, tinha que ter parado tal data. Esse é o momento mais crítico da pandemia em questão de saúde. E eu digo isso a vocês com a coragem de ser franco para vocês, porque só dentro da UPA a gente abriu 10 leitos de respiradores. Se fosse antes da nossa gestão, sabe o que é que estava acontecendo em Veracruz? E isso a população não sentiu. A gente estava tendo casos como foi lá em Manaus. Você chegar numa unidade de saúde e morrer sufocado sem oxigênio. Imagine o que significa isso. A dor que deve ser isso. A repercussão negativa. Você morrer por falta de oxigênio. Então, a gente não teve isso em Veracruz, porque a UPA de Veracruz, que muita gente
deixou de reconhecer ou só servia para criticar. Tem 10 respiradores ligados lá dentro, salvando vidas e regulando pessoas e profissionais competentes e dedicados, atuando para a população. E quando nós chegamos nesse cenário, e a nossa secretária Loise, com toda a equipe extremamente preocupada, nós entendemos que era preciso fazer algo. E aí eu quero pedir a você, comerciante que está me ouvindo, de toda a Veracruz, eu quero falar isso com você, e vi vários comerciantes aqui conosco, que tenham confiança nessa liderança do prefeito de vocês, porque ninguém, Adriano, nenhuma cidade na pandemia teve a flexibilização, teve a coragem até de enfrentar, às vezes, quando todas as cidades ao nosso redor fechavam o comércio, dizia que aquilo ali era a solução, a gente disse não. A gente deixou o comerciante trabalhar, sabe por quê? Porque eu concordo que a gente não pode pensar diferente, achar que a saúde, você cuida só da saúde e quebra a economia. Também você não pode cuidar só da economia e deixar as vidas de lado. Eu sempre disse que o gestor tem que ter um cuidado, que eu vou repetir para vocês agora. Não pesar a mão. O gestor tem que decidir de forma serena, sem pesar a mão. E aí eu quero fazer uma crítica positiva aos nossos comerciantes de Veracruz, que tenham confiança nessa liderança, porque em momento nenhum eu vou mudar de postura, entender que o fechamento do comércio é solução para a pandemia, entender que quebrar emprego, gerar desemprego é solução. Em momento nenhum eu vou adotar essa postura. Mas nós, vocês comerciantes, vocês empresários e eu, temos que fazer sempre a leitura do momento da pandemia. E a leitura desse momento da pandemia, gente, a leitura atual é que se eu tenho um sistema sobrecarregado, eu precisava dar fôlego ao governador Rui Costa para abrir leito de UTI, para eu conseguir mandar o meu paciente na UPA, para eu poder ter um fluxo, para chegar mais e ser absorvido por respirador sem colapsar o meu sistema. Porque eu não vou admitir ter gente aqui em Veracruz morrendo porque não tem leito, porque não tem oxigênio. Gente, vocês sabem o que eu batalhei. Eu fui para o ministério, eu não pensei politicamente em hora nenhuma, eu pedi ajuda ao Bolsonaro, ao governo federal, ao governo estadual. Eu trouxe dezenas de respiradores do Ministério da Defesa. Está chegando essa semana, só essa semana, está chegando mais 10. O Ministério da Saúde, aí eu quero agradecer ao Ministério da Defesa, ao almirante Almir Garnier, né, o almirante secretário-geral do Ministério da Defesa, ao general Pazuello, ministro da Saúde, porque só essa semana eles estão mandando mais 10 monitores para mim, que eu consegui lá em Brasília, mais 10 monitores de respirador, mais 5 respiradores de transporte. Então, a estrutura de saúde que Veracruz tem hoje é impensada para pouco tempo atrás. Mas essa estrutura toda que a gente cresceu, que está num tamanho inimaginável, que se a pandemia fosse há 5 anos atrás, tinha gente sem oxigênio na cidade, teria uma tragédia. Essa estrutura toda que nós montamos, ela está superlotada. Então você, comerciante de Veracruz, o que foi que o prefeito fez? Concordou com as medidas, acompanhou as medidas, neguei pedidos de flexibilização, porque a gente precisava dar um tempo ao governador para montar novos leitos. Só essa semana vai ser aberto 100 novos leitos de UTI na Arena Fonte Nova. Isso vai desafogando. E a prefeito enxugar gelo até vacinar a população. Mas cada gota que a gente enxuga que não cai no chão é uma vida salva. Cada gotinha que não pinga é uma vida que a gente salvou. Então, quem acha que está enxugando gelo, mais 2 dias resolve, mais 4 dias resolve, desafoga o sistema, o governo abre leito de UTI, eu consigo regular o pessoal da minha UPA, fico com 5, 6, 8 leitos disponíveis para receber esse fluxo e a gente vai enfrentando a doença. Mas quando chegar num ponto crítico, e chegamos num ponto crítico, você, comerciante de Veracruz, precisa entender que eu vou precisar fazer a leitura do momento e tomar a minha medida. Então, é essa compreensão, essa confiança na liderança do prefeito de vocês, que não falhou durante um ano de pandemia, que procurou auxiliar, que procurou flexibilizar, que vocês precisam ter, porque essa credibilidade eu vou buscar continuar construindo com toda a Veracruz, com cada morador,
independente da classe social, de ser o funcionário, o dono da empresa, ou desempregado. Então, nós, prefeito, mas não era para ter fechado, o governo não era para ter deixado os leitos de UTI, porque o presidente manda o dinheiro, o errado é fulano, é Beltrano. Eu não vou buscar nunca culpado, gente. O leito era para estar aberto? Era. Já era para ter os 100 da Arena Fonte Nova? Era. Mas não tem. Mas fechou. Então não adianta eu ficar buscando culpado. Eu tenho que segurar 48 horas, 4 dias, esperar abrir, esperar se organizar para conseguir regular meu paciente e a gente continuar a nossa batalha, continuar a nossa luta que é diária. Então, eu não estou aqui para buscar culpado, eu não estou aqui para fazer política. Eu acho que o grande erro dessa doença, como nós enfrentamos ela, é que essa é uma doença que está muito politizada. Tem gente que não aguenta ouvir a opinião do outro. Tem que fechar tudo, em medida nenhuma agrada mais a ninguém. Um acha que tem que fechar tudo, outro acha que não tem que fechar nada, outro diz que parar o ferro e a lancha adianta, outro diz que não adianta nada. Se o ferro e a lancha parar, tem crítica. Se continuar, vai ter fila, vai ter crítica. Quarta-feira, quando o ferro e a lancha voltar, vai ser fila enorme, vai ser crítica. Devia parar, outros têm que continuar. Então, nós estamos num momento que a população está cansada, que a população não aguenta mais medida nenhuma. Imagine para o gestor num cenário desse. Olha, eu um gestor de primeira viagem aí, que nunca fui político. Imagina para um gestor num cenário desse, ter que tomar decisões. Não é fácil. Não é fácil. Então, você comerciante que hoje protestou, buzinou, me procurou, ajuda, 48 horas ajuda sim. Ajudou no final de semana, ajudou segunda e terça-feira. Veracruz vai manter o fechamento, segunda e terça-feira. Vamos acompanhar o governador, segunda e terça-feira, porque ele está abrindo leitos, são 100 só na Fonte Nova que vai abrir, prefeitura está abrindo, eu consigo regular a UPA, eu estou recebendo essa semana mais equipamentos de saúde, mais 10 monitores, mais 5 respiradores de transporte. Então, eu estou tomando decisões difíceis, não é fácil, eu não dormi essa noite, organizando para ter lancha hoje de manhã, né? Só teve lancha porque a prefeitura de Veracruz batalhou para conseguir, com a ajuda do empresário proprietário, e ajudou para ter lancha, e acompanhou para ter lancha, polícia militar. Então, cada dia com sua agonia, vocês não têm ideia da batalha, né? E depois disso fui fazer projeto de lei. Então, comerciantes de Veracruz, empresários de Veracruz, tenham confiança nessa liderança, porque eu não vou pesar a mão, né? Se eu fizer uma leitura do momento e entender que naquele momento é essencial uma restrição, como foi, a gente vai fazer. E eu vou precisar da compreensão de vocês. E nós juntos, eu e você, funcionário, comerciante, a gente vai ter que entender que até a vacina chegar, e hoje, gente, mais de 1.900 pessoas aqui conosco. Veracruz hoje, eu comecei dizendo a vocês que a gente vai investir R$1 milhão agora só de ajuda, você que chegou agora. 2 meses de ajuda de cesta básica para todo mundo cadastrado no bem. Veracruz hoje, cada um de vocês que estão me ouvindo aqui, que vai reproduzir isso, Veracruz hoje já tem organização administrativa e financeira, recurso em caixa para comprar vacina para a sua população. Os estatísticos, os matemáticos dizem que vacinando 50% da população, olha esse dado que eu vou dar a você aqui, Edjane, Cate, Naldo, grande Naldo Bocão. Os matemáticos dizem que se a gente vacinar 50% da população, os estatísticos que fazem esse cálculo, que eu não entendo, mas os estudos deles, dizem que se a gente vacinar 50% da nossa população, só 50%, a gente já atinge o que eles chamam da imunidade de rebanho, consegue neutralizar o vírus. E 30%, Janjan, grande parceiro, 30% a gente consegue controlar de uma forma que as pessoas não precisem ir para as UTIs. A gente consegue ter a doença sob controle com 30% de vacinação. E com 50% de vacinação, a gente consegue a imunidade de rebanho, que é neutralizar o vírus. Vamos supor 50 mil vacinas hoje para Veracruz, eu vacinaria metade em 2 doses. 50 mil vacinas. Vou fazer esse cálculo rapidinho, eu e vocês aqui, Antomara. Quase 2.000 pessoas ao mesmo tempo conosco. 50 mil vacinas em Veracruz,
a gente conseguiria essa neutralização. Vacinaria metade da população 2 vezes. A gente tem recurso para isso. O prefeito, imagine que a vacina fosse R$50. A mais cara hoje no mercado está saindo a 40 e pouco. Mas imagine que fosse R$50. 50 mil vacinas dariam 2,5 milhões de reais. A Prefeitura de Veracruz hoje tem organização financeira, tem estrutura. Aquela prefeitura que não tinha R$100 mil para terminar uma rua, que hoje entrega a rua todo dia, toda semana, faz programa social, que hoje o recurso de vocês, que é seu que está me ouvindo, apareceu. Essa prefeitura hoje tem os 2,5 milhões de reais para investir na compra de vacina. Porém, não tem a vacina. Não há vacina ainda para vender aos municípios. E hoje, todo dia, gente, eu tenho conversado com o Bruno Reis, prefeito de Salvador. A Frente Nacional de Prefeitos, Tarcísio, a Frente Nacional de Prefeitos está fechando um consórcio só para a compra de vacina. E sabe onde Veracruz está? Já está lá nesse consórcio. Fechei ontem com o Bruno Reis, pedi as documentações para eu assinar, meu vereador Jorge Rasta. E a Prefeitura de Veracruz não para. A gente já está lá dentro do consórcio, Suane, dos municípios, da Federação Nacional de Municípios, para quando tiver a disponibilidade a gente comprar a vacina. Então, é uma obsessão nossa a vacina. A gente tem que vacinar. A única solução é a vacina. A única solução real é a vacina. Então, como eu disse no tema da minha live, é hora da vacina. Mas não há vacina disponível. E aí, não quero falar de política também, se alguém errou, se alguém não errou. O fato é que não há vacina agora. Outros países estão na nossa frente. Mas havendo a vacina, havendo disponibilidade, a gente não vai esperar mais pelo plano nacional. Gente, os lotes que a gente recebe de vacina, Joel, Madara, Caê, Josineide, os lotes que a gente recebe de vacina, sabe quantas são? 200 vacinas, 300 vacinas. Esse é o plano nacional de vacinação. Está chegando muito pouco. Então nós hoje, está separado o recurso, está guardado, para se surgir a oportunidade, a gente comprar vacina para todo mundo. Eu garanto a vocês, 2.000 pessoas. 2.000 pessoas aqui conosco. A gente compra a vacina para todo mundo se chegar no mercado. Veracruz tem recurso, tem organização para isso. Mas enquanto isso não chega, Igor, enquanto isso não chega, Luciana, é preciso que a gente confie que, às vezes, comerciantes de Veracruz, empresários de Veracruz, nessa reta final, porque eu acredito que falta alguns meses só, às vezes, se o sistema for colapsar, o prefeito vai ter que acompanhar algumas medidas mais duras, algumas medidas para poder garantir, como eu falei, que o governo enxugue gelo, que consiga abrir leito, que eu consiga regular paciente. E nós vamos fazer isso de forma pontual. Isso não vai ser uma política nossa. Vamos fazer de forma pontual, como foi feito. Então, foi desgastante esse fim de semana, hoje sem ferro, foi. Foi sofrido para o nosso morador? Foi. Prefeito, tem gente que está no prejuízo para Salvador, eu sei. Mas milhares de pessoas, não estou falando de uma, nem duas, nem três, não. Milhares de pessoas esse final de semana tiveram uma lição que não é para estar vindo para a ilha, que pare agora, porque pode não conseguir voltar segunda, pode não conseguir voltar terça. Então, parou aquela facilidade. E um monte de gente que estava esperando para tirar foto hoje também, até gente da ilha, que fica fazendo oposição idiota, política no momento desse, que a maior estupidez agora é querer fazer política. O povo não merece isso, né? E eu sou muito atento, não me incomodo com crítica de adversário político, nunca me incomodei. Eu tenho na minha cabeça, Jorge Rasta, que quando a oposição elogia o que a gente está fazendo, é porque a gente está fazendo certo para eles, e não para o que a gente devia. Então, eu tenho muita autonomia, você sabe que eu tenho muita tranquilidade em relação a isso, mas é um absurdo a gente estar falando em política. E você, morador, não entre em confronto político. Foi uma das coisas que eu escrevi na nossa live. Não é época de procurar culpado, não é época de apredejar ninguém, é hora de tentar resolver os nossos problemas. Prefeitura de Veracruz está com 1 milhão para investir no bem, de imediato, comprar cesta básica, está com dinheiro para comprar vacina, organizada para comprar vacina, guardado para comprar vacina, para atingir a imunidade. Está se movimentando para isso. Agora o vírus está aí e a gente tem que acompanhar algumas medidas duras. Porém, e aí, a cada um de vocês, 2.000 pessoas aqui conosco, porém, eu quero antecipar vocês em relação aos ferries e lanchas, né?
Não é uma notícia oficial, porque as notícias oficiais são do governador Rui Costa, que é quem comanda o sistema. Mas estou dialogando com ele. E agora tem uma facilidade, gente, que eu não posso deixar de dizer a vocês, que é ter o prefeito de Itaparica e de Veracruz na mesma sintonia. Porque antes era muito complicado quando eu falava uma coisa, a prefeita de Itaparica falava outra e o governador acabava nessa confusão tomando a decisão que quisesse. E agora comigo e Zezinho falando a mesma coisa, e aí vou até fazer um adendo aqui para quem é de Itaparica, que está me acompanhando, que não queira fazer essa comparação. Por exemplo, Vinícius vai dar R$1 milhão de cesta básica agora à população. Vinícius, a prefeitura de Veracruz. Porque a prefeitura de Itaparica, Zezinho, não faz isso também. Gente, eu estou com a cidade organizada por mim mesmo, que eu organizei 4 anos, para nesse momento ter organização financeira e administrativa para fazer isso. Zezinho acabou de chegar, Zezinho está na cidade. O cenário de Itaparica é crítico. Falo isso sem medo de errar. Itaparica está bloqueando recursos. Zezinho entrou com os recursos bloqueados, já bloqueou a FPM, que é a mesada do município. Então, assim, não há condições financeiras e organizacionais. Se eu entrasse em Itaparica agora, para resumir para vocês, se eu entrasse em Itaparica, não teria condições de fazer isso que eu vou fazer agora em Veracruz. Então, não cobrem agora, né? Porque acaba a live, o pessoal vai logo já... Todos os taxistas de Veracruz vão receber, todos os mototaxistas, todos os ambulantes, todos os músicos, porque Itaparica não vai. Não façam essa comparação, eu preciso ser sincero com vocês, né? Porque se eu tivesse em Itaparica, eu não tinha condições de fazer. O cenário financeiro é outro, o cenário de Itaparica é crítico, então é um adendo que eu precisava fazer para vocês. Mas voltando à situação dos ferries e lanchas, vamos lá. Não é uma decisão oficial, Naldinho, Rogério, Diolema, Júnior, porque a decisão oficial é do governo. Mas muito dificilmente, aí eu posso dizer a vocês com 99% de certeza, a gente vai ter uma prorrogação na quarta-feira das restrições. Então você que está me ouvindo, quarta-feira devemos ter os ferries e as lanchas funcionando. Vamos ter uma fila enorme de gente indo para Salvador, gente criticando o prefeito, mas sabe o que vai acontecer? Já vai se pensar 2 vezes se vai voltar na sexta. Porque pode ser que segunda e terça se repita e não consiga voltar. Então ficou um aprendizado na dor, né? Mas a gente precisa ir dosando. Então você que está me ouvindo, a tendência, e o governador sempre liga, sempre ouve, e eu tenho que ser sincero também em relação a isso, porque ele não é autoritário em relação a tomada de atitudes, ele consulta. E agora que a gente tem essa sintonia, eu e Zezinho, vai ficar mais fácil a gente conseguir o que a população precisa aos poucos e subindo degraus. Então, a tendência na quarta-feira é que ferries e lanchas funcionem. E o nosso comerciante de Veracruz, o nosso empresário de Veracruz, e aí eu vou me dirigir, pedir licença para me dirigir a você. Eu tenho acompanhado os estudos, mais de 2.000 pessoas aqui conosco. Printa aí, Júnior. Eu tenho acompanhado os estudos, 75 mil, gente. Olha esse dado que eu vou dar a vocês. 75 mil empresas, Geisa, Selma, Rogério, 75 mil empresas de varejo, de rua, as lojas de médio porte, de grande porte. 75 mil fecharam durante a pandemia. 75 mil no último ano, empresas fecharam durante a pandemia. Só não foi mais 2.100 pessoas aqui conosco. Só não foi mais por causa do auxílio emergencial. Se não fosse o auxílio emergencial que injetou dinheiro, que injetou recurso, iam ser sabe quantos? Mais de 100 mil empresas, Lico. Mais de 100 mil teriam fechados se não fosse o auxílio emergencial. E eu digo isso a vocês, sabe por quê? Porque Veracruz, durante a pandemia, com a nossa gestão, com a forma que a gente conduziu, conseguiu até crescer. Veracruz, quanto mais de 75 mil lojas físicas de varejo fecharam, vai começar no mês que vem, e está mantida da minha live que eu anunciei a vocês, vai começar do mês que vem a construção de uma das maiores lojas da nossa cidade, que vai ser o Atacarejo de Veracruz. Uma loja com milhares de metros, com
Diretos 400 empregos, indiretos mais um monte. Começa no mês que vem a construção, está mantido o cronograma. Então Veracruz passou pela pandemia atraindo, Mara, você que é do ramo hoteleiro, uma batalhadora, atraindo empreendimentos. Veracruz passou pela pandemia dosando decisões, sem pesar a mão, aumentando a estrutura de saúde, distribuindo cestas básicas. Qual foi a cidade que fez isso, gente? Qual foi a cidade? Então, quando as pessoas aqui reclamam, precisam entender que estão num cenário de pandemia onde 75 mil empresas fecharam, onde pessoas morreram com falta de oxigênio, um cenário crítico que aqui dentro a gente conseguiu o máximo possível preservar as pessoas. Não tem vitorioso não nessa batalha, não tem ninguém feliz, não tem ninguém... Mas existe cidades que conseguiram fazer a leitura correta, que não conseguiram se influenciar politicamente, que bateu na porta de todo mundo, que buscou ajuda de todo mundo, e uma dessas cidades é Veracruz. Então, estamos hoje no momento mais crítico, mais de 2.100 pessoas. Queria aproveitar a audiência de vocês e dizer, estamos hoje no momento mais crítico da pandemia. A vacina ainda é muito pequena. É uma ilusão achar que a gente pode atravessar, curtir na ilha, fazer festa. A vacina ainda é muito pequena, então o cuidado não pode parar. E nós não vamos na quarta-feira, e aí dá a notícia aqui a vocês, nós não vamos na quarta-feira manter o nosso comércio fechado. Você, comerciante que está me acompanhando, né? Essa medida serviu para dar espaço ao Estado para abrir leitos, para dar espaço ao sistema de saúde de respirar, desafogar, literalmente de respirar, para dar espaço a Veracruz de ampliar mais ainda essa estrutura imensa, impensada. A saúde de Veracruz nesse ano da pandemia cresceu mais do que em 20 anos. Você chegar numa cidade como o nosso, que não tinha um respirador, que era da década de 80, e ter agora aí quase 20 respiradores de um lado do outro, fora de Mar Grande, é impensado isso. Então, o que temos na cidade hoje é impensado, mas para o volume da pandemia ainda está insuficiente. Então, deu tempo comerciantes, empresários desafogar, o governador abrir leito, a gente aumentar a estrutura e quarta-feira a gente vai retomar as nossas atividades, tá, gente? Nós não vamos ter as lojas de material de construção, os mecânicos, as lojas de geral fechadas. A gente vai desafogar, porque, como eu falei, a gente vai dosando. Mas sempre que precisar, que a gente fizer a leitura do momento e entender que é hora de sacrifício, a gente vai ter que partir para o sacrifício. E aí não vai adiantar manifestar, não vai adiantar criticar, não vai adiantar jogar pedra no prefeito, porque as nossas decisões são com todas as coerências possíveis para que a gente possa superar isso. Não é fácil para mim tomar decisão onde nenhuma decisão agrada ninguém mais hoje. Não existe uma única decisão que consiga consenso. Está todo mundo cansado. Imagine você estar no meu lugar de ter que tomar decisão, mas eu preciso tomar. Não tem rosa sem espinho, né? Então, o cargo exige da gente isso. E eu não vou me furtar. Nós vamos abrir na quarta-feira. A tendência, você que está me ouvindo, a tendência é que o governador não prorrogue as medidas de restrição. Ferro e lancha não é informação oficial. É o que eu estou te falando. É o nosso diálogo, 99%. A tendência é ter a lancha, ter o ferry. A tendência é abrir o comércio. Mas é preciso que a gente fique atento, porque se precisar tomar medida, nós vamos tomar. Porém, para essa semana, nós vamos desafogar. Nós já conseguimos, não pense que foi sem efeito. Já conseguimos desafogar, vamos conseguir leitos e a gente vai continuar. 75 mil lojas foram fechadas no Brasil. Está na hora do auxílio emergencial. E aí, um dos temas também da nossa live, vocês sabem que o novo ministro, João Roma, deputado federal, aqui pela Bahia, estava aqui em Veracruz conosco na semana passada, um amigo, né, ministro agora da cidadania. Então, o João Roma, e aí dizer a vocês em primeira mão, a prioridade dele é ativar o auxílio emergencial ainda esse mês de março. Então, aprovando Carla, Adriana, Jefferson, aprovando quarta-feira no Congresso, no Senado, em 2 votações, que está previsto, atualizando vocês.
Você comerciante também, porque esse auxílio emergencial, ele injeta dinheiro na economia, ele é ótimo para quem recebe, ótimo para o comércio, ótimo para o empresário. Então, a esperança é que votando nessa quarta-feira, João Roma consiga já implementar, porque ele está na ponta para executar isso, é o ministro, ele consiga já implementar mais 4 meses de auxílio emergencial. Então, vai ter auxílio emergencial, vai ter o BEM, a cesta básica de Veracruz, né? Amanhã a Câmara de Vereadores, nossos 13 vereadores estão aprovando mais 2 meses. Vai ter o BEM, vai ter o auxílio emergencial. Espero que o governador venha também com auxílios, né, para a população, que venha com auxílio do estudante, que venha com mais auxílios. Terminando as matrículas das escolas, Carlas, a gente vai somar quantos alunos tem na rede, já partir também para auxílio. Então, esperem do prefeito de vocês, dedicação. Se tiver vacina, ninguém vai comprar primeiro que a gente. Eu vou estar lá na ponta, vou estar lá brigando. Todo dia eu estou falando com o prefeito de Salvador. Ontem, 10 horas da noite, Bruno Reis já mandou meus documentos aí para entrar no consórcio da vacina, na Frente Nacional dos Municípios. Hoje teve reunião de novo. Então, assim, estou brigando porque eu sou nativo. Eu nasci em Veracruz. Eu nasci aqui no Hospital Maria Amélia. Então, eu sou morador da cidade, né? Um morador que entrou enfrentando todo o estigma que morador não sabia fazer, que o santo da casa não fazia milagre. Então, eu tenho uma obrigação pessoal com a cidade. Eu sou morador, eu sou nativo, sei o que vocês passam, né? Estou aqui dentro também, sujeito à mesma UPA, o mesmo hospital, os mesmos postos. E não vou, hora nenhuma, tomar decisão, morador, comerciante, empresário, que vai pesar a mão. Ferres e lanchas voltando na quarta-feira, comércios reabrindo, a gente vai respirar. Auxílio chegando, bem chegando, auxílio emergencial chegando. Agora, nada disso vai funcionar se você não entender que é uma doença coletiva. Se você não entender que a dor do próximo é a sua dor. Então, isso que eu quero pedir, mais de 2.000 pessoas aqui conosco. Confiem em mim, só tem uma solução, a vacina. E eu vou correr atrás. Eu não vou ter paz enquanto a gente não tiver. Mais de 2.000 pessoas aqui conosco. Garanto a vocês, Veracruz tem recurso. Veracruz é uma cidade que tem organização, tem o dinheiro em caixa hoje para comprar vacina para a sua população. E eu estou correndo atrás da vacina, vamos correr atrás dos auxílios emergencial. Não entre em política, que é certo, que esse é bom, que aquele é ruim. Vamos ficar em casa, vamos evitar aglomerar. Se sair, saia, não participe de aglomeração. Use a sua máscara, mantenha o seu cuidado. Tenho a obrigação de lhe dizer isso. Estamos no momento mais crítico da pandemia. Mas essa é a hora que a gente junto vai superar e vai dar um ponto final nesse vírus. Gente, muito obrigado a todos. Mais de 2.000 pessoas do começo ao fim aqui conosco. Que bacana. Muito obrigado a cada um de vocês. Eu conto com vocês e contem comigo. Contem com o prefeito de vocês que está aqui sem dormir e que, se precisar, vai continuar assim e vai seguir nessa batalha confiando na ajuda de cada um de vocês, da minha população, da nossa população. Um beijo a todos. Muito obrigado por acompanhar até agora e uma boa noite. Valeu? Beijão.